Boa noite. Então, eu vou gravar aqui uma pequena apresentação sobre a aplicação das atividades que foram selecionadas para a tarefa avaliativa do curso Trilhas em Formação. Então, como ponto de partida, eu escolhi a turma do 7º ano, a atividade 6 do caderno Trilhas de Aprendizagem, e o nome da atividade é Usando o Plano Cartesiano. Então, eu vou apresentar aqui o material, fica mais fácil compartilhar minha tela, que fica mais fácil de entender aqui o que eu vou falar. Então, no primeiro momento, eu trabalhei com a atividade, como ponto de partida, essa atividade proposta. Nessa atividade aqui, ele já começa falando um pouquinho sobre René Descartes, sobre o plano cartesiano. Eu tinha marcado uma aula ao vivo com os alunos, mas a maioria dos meus alunos tem problema quanto ao acesso à internet e muitos usam o aparelho do pai. Então, nesse dia, nenhum aluno entrou na aula online e eu deixei a aula gravada para eles, né? E disponibilizei tanto no Classroom como no YouTube. Então, eu criei um material usando PowerPoint, onde eu ensinei como que é formado o plano cartesiano, ensinei como que nós colocamos os valores no eixo X e no eixo Y, e fui mostrando, né? Eu coloquei alguns pontos onde eu mostrei para eles como dar a coordenada de um ponto dado no plano cartesiano, e depois eu fiz o caminho inverso. Eu dava o par ordenado e tinha que achar o ponto lá no plano cartesiano. E fiz uma pequena explicação sobre as características dos 4 quadrantes. Então, imaginei aí quais seriam as dúvidas dos alunos, principalmente naqueles pontos cujo uma das coordenadas seja o número 0. Então, eu fiz aí vários exemplos para que eles pudessem entender melhor, né, a questão da localização do par ordenado. Aí eu fiz uma pequena explicação dessa atividade, que foi elaborada a partir dessa figura aqui, que era a planta de uma escola desenhada no plano cartesiano. E os alunos, nesse primeiro exercício aqui, foi bem tranquilo. Eles conseguiram olhar o plano cartesiano e localizar aí os ambientes. Nesse exercício aqui, uma das alunas cometeu um equívoco. O exercício diz: determine aproximadamente o par ordenado XY localizando na figura. Então, na resposta dela, em todos esses itens aqui, fogão, vaso, em todos eles ela colocou XY. Então, eu percebi que foi um problema de interpretação de texto. E aí eu baixei essa ferramenta, o Talk and Comment, e aí eu fiz um comentário, né? Eu gravo aqui o comentário para o aluno, falando para o aluno onde que ele errou e o que ele precisa consertar na atividade dele. Então, eu trabalho muito com autocorreção. Eu gravo o erro do aluno, tento explicar, o aluno escuta o áudio, arruma a atividade e reenvia, né? Então, esse aqui foi o erro mais gritante. No terceiro exercício, eu percebi que eles ainda têm essa dificuldade em usar a imaginação e criar, né? Então, teve aluno que colocou aqui apenas no par ordenado, não conseguiu elaborar uma questão. Então, gravei para ele que ele precisava elaborar uma questão, dei um exemplo, e aí, quando ele reenviou a atividade, ele colocou certinho com a questão e a resposta, tá? Então, como ponto de início, eu usei a atividade do Trilhas, mas eu achei que somente esses exercícios eram um pouco para esse contato, né, com esse conteúdo, com essa habilidade, com o desenvolvimento dessa habilidade. Então, na segunda semana, eu corrigi essa atividade
e apliquei uma atividade para podermos aprofundar um pouco mais o estudo do caderno Saberes e Aprendizagens, um material que foi disponibilizado também para os alunos, tá? Então, eu usei aqui na unidade 1 a sequência de atividades 3, que usa aí, que trabalha com a localização e a movimentação, e usa as coordenadas cartesianas. Então, esse exercício aqui não teve nenhuma dúvida, eles conseguiram localizar, escrever certinho, né, o par ordenado dos locais dados. Esse exercício aqui, que ele necessitava um conhecimento, né, do tabuleiro do xadrez, da peça do xadrez, então aqui em cima ensina qual é o movimento do cavalo, que tem que andar em L. Então, tiveram aí dois alunos que colocaram que eram várias posições, então ele falava assim, quais eram as possíveis posições que o cavalo poderia parar, né, e tinha que responder em forma de par ordenado. Então, teve aluno que colocou várias posições. E aí eu gravei para ele que ele precisava descrever em quais posições que ele poderia parar. Nesse exercício aqui eu não tive devolutiva de forma correta. Então, eu mostrei para eles, né? Geralmente eu faço no PowerPoint os slides para correção, então eu fui mostrando aqui, riscando com a caneta, né, no PowerPoint, mostrando as posições aqui que o cavalo poderia parar. Nessa atividade, ele pedia para mostrar qual era a lixeira mais próxima aqui das crianças. Então, teve aluno que simplesmente, aí lá no exercício, falava que tinha que dar o par ordenado da lixeira mais próxima. Então, teve aluno que simplesmente circulou, né? Então, eu vejo que, novamente, é um problema de interpretação. E aí, eu precisei falar para ela que ela tinha que escrever qual era o par ordenado. Então, nesse tipo de exercício que aparece só um quadrante, quando eles escrevem o par ordenado, eu não percebi nenhuma troca de posição, né? Sempre eles obedecem, primeiro o valor ou a letra que está no eixo horizontal e depois na vertical. Quando a gente trabalha com os 4 quadrantes, eu percebo que existem alguns alunos, ou por descuido, falta de atenção, ou por dúvida, ainda erram. Nessa atividade 4, ele dava aqui o plano cartesiano, só com um quadrante, dava os pontos, e eu percebi que teve problema de entendimento na tabela, não no exercício em si. Então, teve aluno que teve dificuldade de entender o que o exercício estava pedindo, porque foi colocado aqui em forma de tabela. Então, eu gravei uma explicação, falando sobre a tabela, fazendo a leitura da tabela, como que ele tinha que ler, explicando que o ponto C era referente à escadaria e que aqui ele tinha que colocar o par ordenado. Depois que eu gravei essa explicação, o aluno conseguiu resolver aí o exercício normalmente, tá? Então, essa aqui foi a nossa segunda atividade. Aí eu gravei o vídeo, e depois que eu fiz todos esses comentários pessoais nas atividades dos alunos, eu gravei o vídeo de correção dessa atividade e propus uma atividade de aprofundamento. Nessa atividade de aprofundamento, eu utilizei exercícios de livros didáticos, né? Então, eu acho importante que o aluno tenha contato com exercícios em diferentes linguagens, né? Para que ele aprenda a interpretar e aprenda a ver diversas formas de perguntas para um tipo de exercício. Então, nesses exercícios aqui, o primeiro era simples, aparecia aí o nome de alguns animais e eles tinham que colocar a coordenada e o quadrante. Então, como forma também de reforço, né, de recuperação contínua, antes de propor esses exercícios, eu gravei um pequeno vídeo fazendo esse reforço, né, explicando novamente sobre o plano cartesiano, como é que fazia a localização de um ponto, né, com a coordenada cartesiana, e como nesse exercício aqui apareceu número decimal, eu expliquei como localizar o número decimal também lá no plano cartesiano, porque muitos alunos ainda têm
dificuldade de localizar números decimais na reta numérica. Então, aproveitei para reforçar essa questão, tá? Esse exercício aqui foi um exercício que caiu na Olimpíadas Brasileiras aí, de matemática, e é legal porque fala de um jogo, né? Jogo de dardos aqui. Então, primeiro eles tinham que localizar aqui onde os dardos caíram através desses pontos, e depois ver aí a pontuação do jogador. Então, foi bem legal, eles gostaram de fazer. Aqui é uma sala de aula, que eles tinham que dar a posição da carteira, e esse exercício aqui era um pouquinho mais elaborado, né? Então, eles tinham que buscar aí os conhecimentos prévios, lembrando que essa figura é um quadrado, que os quadrados tinham lados iguais, então esse exercício eles não conseguiram fazer, então eles necessitaram de auxílio, então mesmo com auxílio, eu precisei gravar a correção, né, explicando esses detalhes, revisando o conceito da figura geométrica do quadrado, e para poder achar aí as coordenadas de cada um dos pontos aqui, tá bom? Dos vértices do quadrado. Então, esse daqui ainda foi difícil para eles, né? Eles ainda não chegaram nesse nível aí de conhecimento. Mas eu não privo eles de terem contato com esse tipo de exercício mais elaborado. E esse exercício foi utilizado aqui, o mapa do Brasil, dentro aí de um gráfico, e eles tinham que localizar aí algumas regiões, dando a coordenada, né, letra e número, também não teve dificuldade, todos conseguiram fazer esse tipo de exercício. Então, corrigindo essa terceira proposta de exercício, eu fui dando prioridade aqui na explicação, onde eles tiveram maior dificuldade. Então, onde eles tiveram maior dificuldade, eu parei, expliquei mais passo a passo, mais detalhadamente, e depois dessa revisão, eu apliquei aí uma atividade de recuperação, mostrando para eles a importância dessa atividade, para eles se autoavaliarem, saberem como eles estão, o que eles precisam revisar, o que eles precisam aprofundar, né? Falei que era uma atividade aí autocorretiva, então eles já conseguiram ver quantas questões eles acertaram logo após terminar a atividade. Então, aqui eu postei de início um vídeo, né, um vídeo aí de uma aula de revisão, que fala também aí de localização, fala dos problemas de figuras geométricas no plano cartesiano, tal, aprofunda o conhecimento. Aí eu aproveitei as provas da própria prefeitura, da própria rede, e coletei aí alguns exercícios que são pedidos nessa prova, porque eu acho importante também o aluno ter contato com o tipo de exercício, né, nas provas objetivas, que muitas vezes eles não têm contato, não têm familiaridade e acaba errando aí a resposta, porque não trabalhou com esse tipo de exercício. Então, esse exercício aqui foi muito simples, não teve erro, acertar aí a coordenada do nariz do cachorro. Esse exercício aqui também foi tranquilo, apesar que muitas vezes eles confundem, né? Então, aqui eu já fiz de propósito, para saber se eles estavam ainda com dúvida na questão do par ordenado, que aqui no caso era -5 e -4, então eu coloquei as duas formas, né? Com o valor de x e y trocado. Nesse exercício aqui foi tranquilo, também não houve muitos erros. Esse tipo de exercício que é com figuras geométricas, que precisava fechar aqui o quadrado, a maioria colocou para ordenado 6 e 7, né? Então, acharam aqui a diagonal e não para fechar aqui o quadrado. Então, é um tipo de exercício que eu preciso trabalhar mais com eles. Esse exercício aqui que eu pensei que eles iriam errar mais, porque não tem aqui os valores, né, nos eixos, todo mundo acertou. Eu tinha dado um parecido com esse aqui, explicando, né, que cada linha vai aumentando um número e todo mundo acertou os valores da coordenada do ponto A, B e C. Esse aqui eles me surpreenderam.
Esse exercício aqui, alguns alunos erraram, porque eles acharam, eu percebi que eles acharam aqui, ó, 3 e o 4, e eles não conferiram a próxima. Eles acharam o primeiro ponto e já marcaram a alternativa. E eu já tinha falado para eles que primeiro você resolve todo o exercício, para depois achar a alternativa correta. Então, é uma coisa que eu preciso reforçar aí com eles. Esse exercício também foi tranquilo, não houve erro. Então, nesse tipo de exercício com gráficos, com mapas, né, eles estão bem, estão conseguindo fazer aí a localização dos locais pedidos. Esse aqui também não houve erro. Esse tipo de exercício, houve erro. Novamente, né, eu coloquei um exercício aqui, pedi a localização da represa, e teve aluno que trocou aqui os valores de x e y no par ordenado. Então, pode ser porque não aprendeu, pode ser por falta de atenção também. Esse exercício aqui já era um pouco mais elaborado, era a questão do quadrado, né? Então, ele precisava olhar aqui, perceber qual era o valor de y, que aqui no caso, né, x e y, então aqui seria 5, e aqui também seria 5. Né? Então, teve aluno que não conseguiu fazer essa transposição e não conseguiu dar aí o valor da coordenada da letra C. E nesse exercício aqui que aparecia o mapa do Brasil, também não teve erro, ok? Então, a média de acerto nesse tipo de atividade aqui foi de 63%, né? Apesar que eu só tenho 8 alunos participando das aulas online, eu achei um resultado, assim, razoável para os alunos do 7º ano, porque na primeira atividade que eu tinha dado para eles presencialmente, a evolução da sala não tinha sido assim nessa porcentagem, né? Então, eu percebo que os alunos que estão participando estão evoluindo, né? Estão conseguindo aprender alguma coisa. Né? Então, eu posso dizer que o trabalho foi válido. Precisa aprofundar ainda o conhecimento, né? Que como essa espiral, quando aparecer exercícios novamente sobre localização, eu creio que eles vão reforçar esse conhecimento, mas eu posso dizer aí que eles já têm uma base bem construída. Então, essa daqui é a minha pequena apresentação sobre a atividade conclusiva do curso Trilhas em Formação.